Olá, nós vamos iniciar hoje uma catequese sobre os 10 mandamentos. Eu gostaria que você me acompanhasse, porque nós vamos meditar juntos e descobrir juntos, nos aprofundar juntos naquilo que Jesus pede e espera de cada um de nós. Então, nosso tema é os 10 mandamentos. E diferente do que muitos pensam, que os mandamentos de Deus são ultrapassados, que já estão arcaicos, né? Ele é muito propício para nós, para cada um de nós, cristãos, e principalmente para os tempos que nós estamos vivendo. No mundo sem lei, sem regra, sem observação de nada, né? E é onde o homem vai chegar caminhando do jeito que ele está caminhando. Até mesmo a natureza tem as suas leis, né? Se o homem não respeita a natureza, as leis da natureza, as consequências vêm, como nós temos visto aí o que está acontecendo pelo mundo afora. Mas, principalmente, o ser humano, constituído por Deus, tem uma lei interna, já internalizada dentro de si. Como o homem se esquece das leis de Deus, Deus precisou se manifestar em algum momento da história, através de Moisés, e escreveu os 10 mandamentos, para serem observados. E Deus fala isso. Queres ser felizes? Queres ser feliz? Observai os mandamentos. Então não é qualquer coisa para nós. Não é qualquer coisa para a gente deixar de lado, ignorar, né? E viver do nosso próprio jeito, com a nossa própria cabeça, porque não vai dar em nada. Ou talvez dê ruim. E Deus quer que dê tudo certo para nós. Então criamos juízo e observemos os mandamentos da lei de Deus. Então nós vamos começar com a leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Convido você a abrir. Versículo 17. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareçam o iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então nós vemos aqui nesse evangelho o próprio Jesus nos falando, o próprio Jesus nos ensinando que ele não veio para abolir os mandamentos, que ele não veio para dizer agora tudo novo, esquece o que passou. Pelo contrário, ele fala, eu vim para levar à perfeição. Por que Jesus fala isso? Porque os escribas, os fariseus, os doutores da lei, eles receberam os mandamentos da lei de Deus e a primeira coisa que eles fizeram foi não observar os mandamentos, né? Foi não observar os mandamentos. E eles instituíram, em cima dos 10 mandamentos, que estava lá na tábua das leis, eles instituíram mais de 600 prescrições, como se fossem sub-leis, para que o povo observasse. E eles se tornaram muito rigorosos na observação se o outro estava praticando aquilo que eles constituíram. Por isso foi toda aquela perseguição. Um exemplo, quando Jesus realizava algum milagre no dia de sábado, para eles a interpretação de guardar o sábado era que não pudesse fazer nada, nem o bem, no dia de sábado. E aí Jesus ele veio para aperfeiçoar a lei, não para abolir, não para dizer, não, realmente não é para fazer nada no dia de sábado. Pelo contrário, é para fazer. Há coisas que não são para fazer, mas há coisas que precisam ser feitas. Então, quando Jesus vem, ele aperfeiçoa a lei.
Nessa própria leitura de Mateus capítulo 5, depois Jesus começa a elencar alguns pontos, alguns mandamentos. Ele começa falando no versículo 21, dando como exemplo o mandamento não matarás, né? Está escrito, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. E aí Jesus fala, eu vos digo, todo aquele que irar-se contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geena. Ou seja, se para os fariseus eles interpretaram que o matar era só pegar uma arma de fogo, tirar a vida do irmão, Jesus está dizendo, olha, você pode ter outras formas de matar. A interpretação precisa ser a revelação. É aquilo que o Pai revela. Não matar. Existem várias formas da gente matar o outro. E aí aqui Jesus está citando alguns exemplos, né? Se você chamar o seu irmão de imbecil, se você chamar ele de louco, se você tem algo contra o teu irmão e você está ofertando alguma coisa para Deus, você tem que primeiro ir lá se reconciliar com o seu irmão para que a sua oferta seja válida, para que a sua oferta seja aceita por Deus. E tudo isso está relacionado ao não matar. Então, não pode ser nem ao pé da letra, somente, até porque uma pessoa pode correr o risco de matar outra por um motivo que não tenha sido o interesse. Ela matou, vamos supor, a pessoa atropelou alguém e essa pessoa chegou à morte. Claro que é um crime, claro que tem a sua seriedade, tem a sua culpabilidade naquilo, porém é diferente de uma pessoa que tem a intenção de matar. Então não é só um mandamento, a lei pela lei, né? Deus está atrás desta lei. É uma lei para colocar ordem na desordem. Mas até mesmo para os homens pensarem bem antes de fazerem aquilo. Mas muitas vezes o erro de hoje é que nós, seres humanos, temos aquele... tem um ditado aí popular que as pessoas falam assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, então que pecado eu tenho? E as pessoas esquecem-se de observar. O que significa observar? É olhar com atenção, e a palavra não convida somente a observar, ela convida a meditar, a guardar no coração as leis de Deus, se quiserem ser felizes. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é isso. Jesus, ele não veio abolir, mas ele veio resgatar. E resgatar não para aquele tempo somente, ele veio resgatar para a nossa vida, a cada dia, o mesmo mandamento, e ainda destrinchando para que nós entendamos o que é observar os mandamentos. Antes de nós darmos continuidade, eu vou só falar um pouquinho do que a diferença que existe entre um mandamento e um conselho. O mandamento, todo mandamento, ele precisa ser observado e praticado, precisa ser colocado em prática. Não é uma coisa para a gente somente conhecer. Por exemplo, humanamente falando, na sociedade tem a lei do trânsito. Não basta você conhecer a lei, mas você precisa colocar a lei em prática. E se você não colocar a lei em prática, as consequências virão. Você vai receber multa, né? Se a lei do trânsito está falando que em tal lugar você tem que andar 60 por hora, se você andar 65, você já está fora da lei. Por que foi imposta uma lei? Porque o homem não sabia qual era o seu limite. E ao ultrapassar o seu limite, ou fazer pensa a sociedade desorganizada, vivendo do jeito que quer, cada um correndo com o seu carro na velocidade que quer, não respeitando a faixa de pedestre, não respeitando o outro. Então a desordem, o caos se estabelece. Por isso vem a lei, e com a lei vem a punição no não cumprimento daquela lei. Então quando tem uma lei, ela precisa ser observada. E quem tem juízo observa, porque se não observar, as consequências vêm para a vida. Não é diferente nos mandamentos da lei de Deus. Não é, mas não é mesmo. Se a gente vai se importar com as leis terrenas,
com as leis humanas, que são necessárias, mesmo que seja muitas vezes dentro de um sistema corrupto, mas as leis de Deus não têm nada de corrupto e são extremamente necessárias e precisam serem observadas. Precisam ser observadas. O que é o mandamento? O mandamento é uma lei dada por Deus para colocar ordem na desordem. O que é um conselho? Quando o jovem rico se aproxima de Jesus, ele fala: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que Jesus responde para ele? Observa os mandamentos. E aí ele fala: eu já observo os mandamentos desde a minha mais tenra idade. E Jesus fala: então, se você já observa os mandamentos, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Se você quiser ser perfeito. E o jovem rico ele vai embora triste, porque ele tinha muitos bens. E muitas vezes nós não entendemos o que isso significa, né? Se a gente não souber discernir os mandamentos de Deus, a gente corre o risco de interpretar um conselho como se fosse um mandamento. Então, qual é a diferença aí? O mandamento é para todo mundo. O conselho é para alguns. É para quem já vive os mandamentos e quiser se aperfeiçoar, ser perfeito, se tornar perfeito. Nessa leitura aqui do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, no finalzinho fala assim: portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, além de ter os mandamentos resgatados por Jesus, na sua essência, ainda ele está dando conselhos, né? Então, é gradativo, é uma coisa gradativa, é uma coisa crescente. Depois nós vamos ver no primeiro mandamento da lei de Deus, quando Deus manda o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, tem a forma. Não é amar a Deus com a minha cabeça, com a minha mentalidade, com o meu achismo. E um dos erros dos fariseus foi pensar dessa forma, né? Pegaram o mandamento de Deus, interpretaram do seu jeito, criaram leis, regras, doutrinas e um monte de coisa, e se tornou um fardo que ninguém conseguia viver, inclusive eles. Mas eles perseguiam quem não vivia. Em nome de Deus, perseguiam aqueles que não viviam como se fosse aquilo que Deus tivesse prescrito. Então, o conselho, ele é para quem já pratica os mandamentos. Foi isso que Jesus fez com o jovem rico. Ele deu conselho, porque ele pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para obter a vida eterna? Observa os mandamentos. Ótimo, já observa os mandamentos. Mas você quer ser perfeito? Ou você só quer ser salvo? Você quer ser perfeito como o Pai é perfeito? Então aí tem mais coisa. Vende tudo que você tem. Por quê? Porque você está apegado, né? Aí, dentro do campo, amar a Deus sobre todas as coisas, às vezes algumas coisas iniciais nós já praticamos. Mas como crescer neste amor? Como avançar, progredir nesse processo de amar a Deus sobre todas as coisas? Aí vem o conselho. Então, para nós fecharmos essa parte, não adianta eu querer viver um conselho e não viver um mandamento. Tá errado. Um exemplo, se uma pessoa sente no coração que Deus está pedindo para ela dar os bens dela, vender tudo e virar pobre e seguir a Deus como Deus chamou São Francisco de Assis a viver, que ali foi um chamado para ele. Aí a pessoa interpreta que Deus está chamando ela para isso, mas ela não observa os mandamentos. Ela não respeita o pai e mãe, ela não respeita o seu próximo, ela não sabe nem o que é amar a Deus. Então ela está seguindo um conselho que não é uma ordem para todos. E esse conselho está fora do contexto do mandamento. Então, primeira base é observar os mandamentos. Depois, se quiser ser perfeito, aí você parte para o conselho. Os conselhos são vários que existem na palavra de Deus. Mas voltemos lá. Primeiro, nós precisamos voltar à prática de observação dos mandamentos da lei de Deus.